bacharel em administração pela UNB, e estamos também com a Gabriela Bechepeche. Gabriela, pode falar seu sobrenome? Isso, é isso mesmo, Bechepeche. Ah, legal. A Fernanda é filha de uma colega nossa, né? Da secretaria, professora de História. Sou, minha mãe, Ana Cristina, tudo bom? Pronto, tá em casa. Coincidência. Tá em casa. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela é estudante de engenharia civil também pela UNB, e hoje elas vão falar um pouquinho com vocês sobre como se preparar para o PAS UNB, e nada melhor do que duas pessoas uma pessoa que está e outra que se formou pela própria UNB, né? E é isso, meninas, é com vocês, qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Obrigada, Lilian. Primeiro, obrigada pela participação de todo mundo, obrigada pelo convite também, a gente ficou muito lisonjeada de ser convidada para essa semana do Elefante Branco. Então, como a Lilian apresentou, eu formei administração pela UNB, mas eu também tive uma experiência em engenharia, me experimentei um pouco lá, cursei um semestre de engenharia e percebi que, na verdade, eu queria ir para o mundo dos negócios, fiz vestibular de novo, passei para administração e me formei há alguns anos já, e a Gabi está aí para se formar também em engenharia civil. Então, a gente vai contar um pouco para vocês, vai fazer uma apresentação aqui, como a gente combinou com a Lilian. Podem mandar perguntas no chat, ela vai tentar mediar para apresentar para a gente as perguntas. Se fizer bastante sentido com o momento da apresentação, a gente já responde ali na hora. Qualquer coisa a gente guarda para o final também, a gente vai deixar uns minutinhos para as perguntas finais. Eu vou colocar minha tela para apresentar, e aí vocês me avisem se estiver compartilhada certinho. Estão vendo? Sim, dá para ver. Sim. Ótimo. Então, galera, hoje a gente vai conversar sobre como se preparar para o PAS da UNB, mas antes de começar, a gente vai apresentar um pouco, né, por que estamos falando com você, quem é a Lupe, por que a gente está falando sobre o PAS. A Lupe é uma empresa daqui de Brasília que tem 5 anos em experiências de aprendizagem. A gente trabalha com alunos do ensino médio, do ensino fundamental também há 5 anos, e nesse período a gente teve, em 2019, um curso que foi o Projeto PAS. Foi um cursinho presencial que a gente ensinou os alunos, além das competências básicas para passar pelo PAS, né, de matemática, história, português, geografia, a gente passou as competências de como se preparar da melhor maneira para a prova. Então, considerando saúde, inteligência emocional, esses pilares que são muito importantes de estratégia de prova, estratégia de estudo. Então, a gente fez esse curso presencial em 2019, ele durou um semestre, com alguns alunos, e a gente teve uma experiência muito bacana de entender as outras coisas que são importantes no preparo, que às vezes a gente não tem contato na escola, né? A gente não para, às vezes, para ver, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para ficar atenta ou atento de tarefa de casa, enfim, e a gente percebeu que essas matérias, esses conteúdos, na verdade, estavam um pouco em falta no mercado. E aí a gente percebeu também que existia um déficit, né, a gente pode considerar uma diferença muito grande entre o que era passado, de fato, no colégio, no dia a dia, e o que seria melhor para um estudo mais inteligente, mais eficiente para o preparo para o PAS. Então, a gente desenvolveu em 2020 uma plataforma digital, que chama Plataforma do PAS Digital, e essa plataforma, a gente vai mostrar para vocês já como funciona, como se cadastra, tem recado exclusivo aí para todos os alunos do CEMEB, vão ter uma condição especial para utilizar a plataforma também. E essa plataforma, a gente colocou todas as ferramentas que são necessárias para o estudo num lugar só. Então, todas as obras do PAS analisadas estão na plataforma, todas as provas antigas com gabarito e resolução estão na plataforma, e aí com isso a gente também acompanhou de perto vários alunos do ensino médio, mais de 100 alunos, e a gente desenvolveu um método do estudo, a gente chama de o método do estudo inteligente. E aí hoje essa conversa com vocês é para contar um pouco desse nosso aprendizado, passar essas dicas para vocês de como se preparar melhor para a UNB, para o PAS, né? Então existe um jeito melhor de estudar para o PAS, e a gente acredita que esse jeito não é simplesmente vendo todas as matérias, a gente vai explicar por quê, mas não é ver todas as matérias a fundo, é saber quais são os padrões de prova e estudar o que realmente a prova cobra, e que geralmente é diferente do que o Enem cobra, do que a escola cobra. Então, se você sabe focar, né, o seu estudo para o que é cobrado exatamente na prova do PAS, você tem uma probabilidade muito maior de ir melhor na prova. Então, esse método do estudo inteligente é um curso online hoje que a gente tem, vocês vão ter desconto para participar do curso também, já eu vou contar como é que funciona isso, mas o passo a passo, ele parte do pressuposto que não dá para você começar a estudar sem você saber para onde você quer ir. Então, você primeiro tem que ter muito claro qual é o seu objetivo final, e aí o objetivo final é conhecer bem
quais são as condições de prova da UNB, a Gabi vai falar um pouco sobre isso para vocês daqui a pouco, entender se realmente isso é um objetivo claro para você, então você quer realmente passar na UNB, isso é um sonho que você tem? Isso é realmente um desejo? Porque o processo para de dedicar para passar na Universidade de Brasília pelo PAS não é simples, requer muito esforço, requer disciplina, requer que você tenha hábitos muito bons de estudo. Se isso não está claro para você logo de início de partida, você provavelmente vai ali ter dificuldades no caminhar do seu estudo para o preparo para o PAS. Então, saber onde você quer isso, está claro em mente, é muito importante. O segundo passo do método é saber onde você está. E isso considera o quê? Qual é o seu atual nível de conhecimento das coisas que são cobradas na sua próxima etapa? Então, a gente vai explicar isso para vocês. A prova do PAS, ela acontece em 3 anos, né? No primeiro, no segundo e no terceiro ano. A Gabi vai contar já como é que funciona exatamente. E você tem que saber como está o seu atual nível de conhecimento, se você vai fazer, por exemplo, o PAS 1, em relação aos conteúdos que são cobrados no PAS 1. E para isso existe um método que é basicamente, contando aqui por alto, a gente já vai falar mais sobre isso também, fazer uma prova antiga do PAS para fazer esse diagnóstico que a gente chama, né? Que é tirar uma foto do seu conhecimento atual. Quando você sabe onde você está, aí sim você pode fazer um planejamento do seu caminho, porque você sabe para onde você tem que ir, e você sabe onde você está, então você pode desenhar agora esse caminho que você vai seguir. E para planejar o caminho, você tem que ter metas claras, e você tem que priorizar também os assuntos. Não dá para ver tudo, não dá para estudar todos os conteúdos. Então você tem que planejar as coisas sabendo dizer não para as coisas que às vezes não são prioridade naquele momento, mas que num próximo momento você vai dar prioridade. E aí, em quarto passo, seria executar com eficiência. Então, não adianta ter um planner bonito, né, fazer um cronograma super bonitinho e não conseguir colocar em prática no dia a dia, com eficiência, sem procrastinar. Então, é importante também executar com eficiência. E para isso, a gente traz vários conteúdos, inclusive na plataforma. A gente tem lives no Instagram também que a gente explica sobre isso. Eu já vou mostrar para vocês como vocês acessam tudo isso, que a gente explica como você consegue executar com eficiência. Mas antes, o que é o PAS? A Gabi vai contar para vocês. Bom, pessoal, então o PAS, ele é uma forma de avaliação, né, exclusivo da UNB, e a grande vantagem do PAS é que ele é dividido em 3 etapas, diferentes do Enem. Então, o Enem você faz uma prova só para os 3 anos do ensino médio. No PAS, não, você faz uma para o primeiro, uma para o segundo e uma para o terceiro. E outra vantagem também é que o PAS, ele reserva mais de metade das vagas da UNB. Então, metade das vagas é exclusiva para o PAS, para vocês entrarem na UNB pelo PAS. Então, são mais de 4.000 vagas aí, né? Tem 4 campi diferentes. Então, você tem na Asa Norte, na Ceilândia, Gama e Planaltina. E aí, cada um desses campos aí vai ter cursos diferentes. Então, vocês vão encontrar cursos na Asa Norte, cursos na Ceilândia, e aí depende muito de qual que você vai escolher, de qual curso que você quer. Mas vocês têm essas possibilidades aí. O campus mais clássico é esse da Asa Norte, né, o Darcy Ribeiro, mas o PAS é uma grande oportunidade porque ele é seriado e porque mais da metade das vagas são reservadas exclusivamente para o PAS, para vocês. Exatamente. Tá, mas então por que o PAS é de fato o melhor caminho para a UNB se você estiver no ensino médio? Então a gente vai trazer algumas justificativas para vocês. Primeiro que a UNB é uma das universidades públicas do Brasil com maior concorrência, né, com muita visibilidade, ela é muito, esqueci a palavra agora, prestigiada, e a concorrência costuma ser alta. A gente sabe que existem 3 formas de ingresso. Por conta da pandemia, o vestibular ele foi alterado, né, as vagas foram remanejadas para o Enem, mas normalmente as vagas você pode passar pelo PAS, pelo Enem ou pelo vestibular, basicamente esses 3 métodos de ingresso. E as vagas são distribuídas de forma variável, mas o PAS é mais simples para quem está no ensino médio, por quê? Porque a concorrência costuma ser menor. Ou seja, são menos pessoas que concorrem ao PAS do que ao Enem, por exemplo. Em 2019, a relação de candidatos por vaga para o PAS foi de 2,7, enquanto do vestibular tradicional foi de 8,6 e a do Enem foi de 39,53, ou seja, quase 15 vezes aí mais concorrência no Enem do que para o PAS. Então, a concorrência, você concorreria com menos pessoas. O outro ponto que faz o PAS ser uma excelente forma para vocês se garantirem na UNB é que o conteúdo cobrado em cada prova é menor. Então, cada etapa do PAS cobra apenas aquele conteúdo do ano específico do seu ensino médio. Então, se você vai fazer o PAS 2, você vai ser cobrado em relação ao conteúdo do segundo ano do ensino médio. Enquanto o Enem e o vestibular cobram do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Só que tem um detalhe aqui. A prova do PAS é bem específica. Então, por exemplo, ela tem as questões das obras. Eu não sei quem já
tá aí se dedicando bastante ao PAS, mas tem as obras, elas são muito específicas. Só que, de qualquer forma, você só é cobrado para aquele conteúdo do seu ano do ensino médio. E o outro ponto é que a concorrência é menos experiente. Então, no PAS, você concorre apenas com pessoas que estão no seu ano do ensino médio. E aí, enquanto o vestibular e o Enem também, as pessoas provavelmente já fizeram outros, né, outros Enems, outros vestibulares, e às vezes elas já estão ali um pouco mais craques em relação a essas provas do que você estaria fazendo pela primeira vez. Enquanto no PAS, você só faz, quando você faz o PAS 1, só pessoas que estão no primeiro ano, que também vão fazer o PAS 1, farão a prova com você. Então, tem essa questão de vantagem aí. Um ponto muito importante para a gente ter essa conversa e para vocês terem acesso a esses conteúdos que a gente vai comentar aqui também, vocês podem criar depois a conta, mas só para mostrar. A cara da plataforma do PAS Digital, quando você faz um cadastro, é essa, então é só entrar nesse link aqui em cima, ou QR Code. Esse material que a gente está mostrando para vocês, a gente vai compartilhar depois, então pode ficar tranquilo aí, depois vocês vão ter acesso a tudo isso daqui. E para fazer o cadastro é bem simples, basta colocar nome e tudo mais, como você gosta de ser chamado, e-mail, ano escolar, escola e senha que você cria. Quando você se cadastra, você tem acesso a praticamente várias partes da plataforma gratuitas, então não precisa colocar cartão de crédito, não precisa pagar ainda para ter acesso a várias partes. Algumas outras partes são fechadas, alguns pacotes, e a gente já vai contar um pouquinho mais sobre isso. Mas agora a Gabi vai falar para vocês como funciona de fato o PAS e como é que são as regras do jogo. Bom, pessoal, então comentando um pouquinho, né, sobre como é que funciona o PAS, quais são algumas regras da prova, essa parte é bem importante, porque como a Fernanda falou, é importante você saber onde você quer chegar, e o primeiro passo para isso é realmente entender a prova e como é que ela funciona. E aí vamos começar falando sobre a matriz de objeto de avaliação, né? O que é essa matriz? Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse documento, mas ela é basicamente um manual de instruções para o PAS. Então, nela você vai encontrar habilidades e competências que o PAS quer cobrar de você na prova. Então, uma das principais habilidades, né, que a matriz cita para vocês é essa que eu coloquei em itálico. Então, entender que a linguagem tem muitos significados, então é necessário interpretá-la e relacionar diferentes áreas do conhecimento. O que é isso? A gente fez todos os itens da prova do PAS de 2012 até 2019. E aí a gente conseguiu fazer uma relação de quais são as matérias que mais caem, quais são os conteúdos mais cobrados. E a gente chegou à conclusão de que é interpretação. Então, os itens do PAS, eles são muito interpretativos. Então, é necessário que você consiga conectar áreas do conhecimento. É isso que o PAS quer cobrar de você. E vocês conseguem acessar tudo isso por meio da matriz. Então, a matriz ela vai te dizer quais são os conteúdos que ela vai cobrar de você, como que ela vai relacionar esses conteúdos entre si, quais são as obras que vocês precisam estudar e como é que essas obras também vão ser relacionadas entre si. Então, não esperem, por exemplo, que uma obra seja cobrada isoladamente, sozinha. Provavelmente, ela vai ser cobrada junto com outra obra ou junto com outro conteúdo. Então, é isso que o PAS espera. E quem fala tudo isso para vocês é a matriz. Onde que vocês vão encontrar esse documento? Tem um QR Code aí, mas vocês encontram lá no PAS Digital também, na parte do Sobre o PAS. Lá tem a matriz de cada ano, tá bom? Cada etapa do PAS tem uma matriz diferente, então vocês podem acessar por meio desse QR Code ou então lá no Sobre o PAS. Esse é um documento importantíssimo, pessoal. Ele é um manual de instruções, como eu já falei, ele tem que ser o melhor amigo de vocês enquanto vocês estiverem se preparando para a prova. E aí vamos conversar um pouquinho também sobre as etapas, né? Então, PAS 1, ele vai ter 100 itens, PAS 2, 110 e PAS 3, 120, mais redação nas 3 etapas, tá bom? Então, como eu falei, a prova ela é seriada, né? Vocês vão fazer 3 etapas diferentes e cada uma dessas etapas vai ter uma redação. E aí a parte 1 é a língua estrangeira, então vocês podem escolher entre inglês, espanhol ou francês, e a parte 2 cobra as demais matérias. Sobre alguém aqui? Oi? Oi. Tomar uma água. Mas vamos lá. Então, nessas etapas, o que vocês vão encontrar, né? Já tem PAS 1, 2 e 3, já falei o número de itens de cada uma. E aí, quais são as questões que vocês vão encontrar? Essa parte é bem importante, pessoal. Então, vocês têm, basicamente, 4 tipos de questões. Tem as questões tipo A, B, C e D. O que é uma questão tipo A? Tem a fotinha aí, né? Mas é basicamente uma questão que você marca certo ou errado. E qual que é a grande questão desse tipo de item? É que uma errada vai anular uma certa. Então, se você marca uma questão de tipo A sem ter certeza e erra, você perde uma questão que você já acertou de tipo A. Então, ela tem um fator de correção que é muito pesado. Tem que ter bastante cuidado com esse tipo de item. O segundo tipo são as questões de tipo B. O que é uma questão de tipo B?
é uma questão em que você vai marcar um número como resposta. Então, tem aí o exemplo para vocês marcarem, mas você tem que responder centenas, dezenas e unidades. E como é que isso funciona? Se você encontra uma resposta, por exemplo, 3, você não pode marcar o 3 direto, você tem que marcar 003. Você tem que preencher todos os campos. E esse item, esse tipo de item, ele é muito bom porque ele vale 2, ele tem peso 2 e ele não tem fator de correção. Então, se você marca ele e erra, você não vai perder nenhum ponto por isso. Então, esse é um tipo de item que, mesmo que você não consiga responder, vale a pena você chutar, mesmo que você não saiba a resposta. Então, chuta lá o seu número da sorte, o número da sua casa, sua idade, enfim, o que você quiser. Minha etapa do Python muito engraçada, porque eu não sabia, tinha uma questão de tipo B que eu não sabia a resposta, e eu chutei o número do item. Se eu não me engano, era 60. Eu chutei 60 e eu acertei. Então, vocês podem chutar, vale a pena, vocês não vão perder pontos, tá bom, pessoal? E temos as questões tipo C também, que é parecido com o Enem, em que você marca A, B, C ou D. Nessas questões, ela tem um fator de correção um pouquinho menor. Então, se você erra, você perde 2/3 de uma questão tipo A certa, tá bom? Então, ela tem um fator de correção, mas ele não é tão pesado quanto a questão tipo A. E a gente tem as questões tipo D também, que são as questões abertas. Então, são questões que você pode marcar um gráfico, você pode ter que desenhar um gráfico, um vetor, uma equação química, já caiu resumo de história também, então é uma questão aberta e você vai ter que responder ela de forma aberta. Também não tem fator de correção, tá bom, pessoal? Então, você pode responder mesmo que você não tenha certeza e você não vai perder ponto por isso. Gabriela, as meninas aqui no chat estão com algumas dúvidas, elas não entenderam a questão tipo B e tem uma que não entendeu quase nada. Você pode passar rapidinho por cada uma delas novamente? É porque realmente, até eles iniciarem, principalmente os estudantes que estão no primeiro ano, até eles pegarem uma prova, conseguir perceber como são esses itens, né, fica um pouco confuso mesmo. Não, pessoal, sem problema. Essa parte é importantíssima. Eu diria que é uma das mais importantes. Vamos passar tudo de novo. Então, o que é uma questão tipo A? Vocês vão encontrar, só um parêntese, a gente tem as provas antigas todas lá na plataforma. Então, vocês podem acessar, podem dar uma olhada para ver como é que são as provas realmente, como é que funciona. Principalmente para quem nunca fez, é muito importante vocês terem contato realmente com esses tipos de item. Então, depois vocês podem entrar lá na plataforma, baixa uma prova antiga, dá uma olhada, ver como é que é a estrutura. Mas o que... Ô, Fê, você parou de compartilhar? Eu vou mostrar aqui como faz, para o pessoal ver. Peraí. Boa. Porque o que Fica mais acontece? fácil Lá assim. vocês podem baixar todas as provas. Então, o interessante é que você pode ver, por exemplo, eu falei das questões tipo D. Você pode ver quais questões já caíram. Então, se você não está entendendo direito, se você quer ter uma ideia de como é que realmente é uma questão tipo D, você pode entrar lá e baixar alguma prova para dar uma olhada. A Fê está mostrando aí para vocês um caderno de prova. Ó, Pronto, ó. Encontram. Então, a prova do PAS, ela vem assim, aqui é o PDF, né, no dia, naturalmente, vocês iriam receber ela em papel, né, e aí aqui tem todas as orientações. A prova tem a primeira parte, que é de língua estrangeira, então você vai encontrar a sua, aqui tem espanhola, francesa e inglês, aqui embaixo, essa parte é obrigatória, a Gabi já vai comentar um pouco mais sobre isso, e tem a parte 2, que são as demais matérias. E aí aqui começam, então, os itens das outras matérias que não são de língua estrangeira. E aí aqui, por exemplo, ó, esse item aqui é um item tipo A. Por quê? Porque ele é um item que vem um texto, né, uma frase aqui, um conjunto de frases, e aí a gente tem que marcar se isso aqui está certo ou se está errado. Então, nesse caso, eu não sei a resposta, mas digamos que esteja certo, e aí você vai marcando. Nesse caso, apareceu um item, o 14, que ele é tipo C. Por quê? Porque ele é de múltipla escolha. Então, aqui eu teria que escolher a resposta certa. E aí, mais para frente, eu vou tentar encontrar aqui uma tipo D. Não sei se eu vou encontrar, talvez, com tipo D. Pronto, encontrei uma tipo D. Aí ele coloca um espaço livre aqui, para você poder desenhar, né? Mas tem uma folha de resposta depois que você tem que transcrever a sua resposta, mas é esse 89. Então, esboce no sistema de coordenadas a seguir o gráfico da reta da equação, beleza? Aí, no caderno de respostas, você teria depois que desenhar a sua reta, aqui no caso, o item pede para você desenhar uma reta. Poderia ser um texto para escrever, enfim, uma resposta discursiva, né? E o tipo B são de cálculo, que você teve que depois, ó, o tipo B aqui é esse aqui. Então, considerando o conjunto de plantas, blá, 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 coloca aqui os números e tal, e você tem que fazer um cálculo, com base nas informações que foram dadas, aqui tem um gráfico depois para você olhar, e você tem que calcular para encontrar a resposta, e a resposta tem
casa de centenas, de dezenas e de unidades. Então, aqui na apresentação, né, a gente estava vendo, seria a resposta depois no caderno de resposta, como você teria que marcar. Aqueles que eu mostrei que são de certo ou errado, então você teria que marcar aqui ou certo, pintar essa bolinha do certo ou pintar a bolinha do errado. A do tipo B teria que marcar, então, digamos, seja 60, como a Gabi falou que colocou na questão dela. Então, seria 0, 6, 0, que seria a resposta. E no tipo C, se eu quiser marcar B, então depois eu teria que marcar no caderno de resposta, a pintar aqui a bolinha do D. Isso, pessoal. E aí, até pegando um pouquinho dessa questão tipo D, que a Fernanda mostrou para vocês. Na questão tipo D, ele estava pedindo para vocês desenharem um gráfico de uma reta. Se você não sabe que gráfico é esse, você marca qualquer coisa, faz uma reta qualquer, tenta desenhar alguma coisa, porque você não vai perder ponto. Então, vale a pena você responder, porque vai que você ganha alguma coisa, né? Então, pode passar o slide, Fê, só para mostrar um negócio. Então, resumindo toda essa parte, o que vocês podem chutar? E aqui, vamos só deixar um parênteses, o que é chutar? Chutar é eu marcar alguma questão, eu arriscar essa questão. Não vale a pena, por exemplo, você chutar uma questão que você não faz a menor ideia, tá bom? Então, por exemplo, eu estou lá fazendo uma questão de tipo A, que eu vou marcar certo ou errado. Se eu não faço a menor ideia da resposta, não vale a pena eu marcar. Mas, dependendo, às vezes você vai arriscar. Isso aí depende da estratégia de prova de vocês. A gente tem vários artigos lá na nossa plataforma, no Fique por Dentro, falando sobre estratégia de prova, como é que isso funciona, mas basicamente você arriscar ou não depende da sua estratégia. Agora, se você não faz ideia da questão, se você não faz ideia da resposta, principalmente se for uma questão de tipo A, certo ou errado, não marca, porque você vai perder ponto. Se for uma questão tipo B, marca mesmo que você não saiba, você não vai perder ponto. Se for uma questão tipo C, múltipla escolha, aquela que você marca A, B, C ou D, vale a pena você arriscar se você tiver em dúvida, por exemplo, entre duas alternativas. Então, eu estou em dúvida entre A e a B. São duas alternativas ali, eu posso ganhar um ponto se eu acertar. Então, vale a pena você arriscar. Mas, de novo, se eu não faço ideia da resposta, deixa para lá, deixa ela em branco, segue a sua vida. E a tipo D, respondam de qualquer forma, tá bom? Mesmo que eu não saiba fazer o gráfico, mesmo que eu não saiba fazer o resumo que ele pediu, qualquer coisa que seja, vale a pena vocês responderem, porque ela tem um peso muito alto e não tem fator de correção, tá bom? Então tá aí no resuminho, depois vocês vão conseguir baixar esse material, mas o que vocês podem chutar? Tipo B, tipo D e a tipo C, só se você tiver em dúvida entre duas alternativas. Se você não fizer ideia, não compensa, porque também tem fator de correção. Tudo bem, pessoal? Alguém ainda tem alguma dúvida nessa parte de tipos de item, como é que funciona? A Letícia levantou a mão e depois o Léo, que é o professor. Eu só tenho uma dúvida em referência às línguas estrangeiras. Por exemplo, se você não sabe a língua francesa e a língua espanhol, você tem a opção de não fazer nenhuma das questões ou você tem que, sei lá, chutar todas elas? Excelente pergunta, Letícia. No PAIS 1 e 2, vamos supor que você não sabe nenhuma questão da língua estrangeira. Você pode deixar em branco todas, tá bom? No PAIS 1 e 2. No PAIS 3, se você deixa a parte de língua estrangeira em branco ou você negativa, você está eliminado do PAIS. Então, eu vou repetir essa informação que ela é importante. PAIS 1 e 2, você pode deixar a parte de línguas estrangeiras toda em branco. Toda em branco. Mas no PAIS 3 você tem que ter muito cuidado com isso, porque senão você é eliminado do PAIS. Então, PAIS 3 você tem que marcar pelo menos um e acertar, porque senão você perdeu a sua chance de passar pelo PAIS. Mas isso é só para o PAIS 3, tá bom? O que a gente recomenda para vocês nesse caso? Para quem tem muita dúvida em língua estrangeira, enfim, não tem tanta segurança para marcar esses itens. Treinem. Então, tem muita gente também que gosta muito de fazer a prova de inglês, né? A gente vê pelo simulador de notas, a maioria das pessoas faz inglês. Mas espanhol é uma boa opção também, então as pessoas acabam esquecendo ali do espanhol, mas é uma prova, eu particularmente acho ela mais fácil do que a prova de inglês, em termos de interpretação. Então a prova de inglês eu considero ela mais difícil. Eu não faço espanhol, nunca fiz, eu já fiz inglês, sou fluente em inglês, mas eu acho a interpretação da prova de inglês muito mais difícil do que a interpretação da prova de espanhol. E eu não falo espanhol, eu fiz espanhol nas 3 etapas. Então, treinem mais de uma opção. Francês eu não faço a menor ideia, então realmente não vale a pena. Mas tentem variar. Então, faz uma prova antiga com inglês, tenta ver como é que fica com o espanhol. E muito cuidado com a terceira etapa, porque se vocês deixarem em branco ou negativarem a prova de língua estrangeira, na terceira etapa, vocês estão eliminados do PAIS. Tudo bem? Comentar duas coisas só, que talvez seja premissa para tudo isso que a Gabi comentou. Galera, você tem que escolher no período de inscrição, então, as pessoas que estão no PAIS 2 de 2020, PAIS 1 de 2020, PAIS 3 de 2020, vão fazer a prova ainda do ano passado, por conta da pandemia, ela foi adiada para esse ano,
mas irão abrir as inscrições do PAS de 2021, tá? Ainda não abriu, não saiu o edital, a gente só sabe das datas quando o edital for liberado, o edital não foi liberado, então não tem como saber do cronograma ainda. Mas o que é importante vocês saberem? Vocês escolhem a cada inscrição a língua estrangeira para a qual vocês querem fazer a prova. E aí, no dia do caderno, vocês vão receber a prova com as 3 línguas, mas você vai ter que fazer a língua que você escolheu. Então, se você escolheu fazer a prova em inglês, você vai ter que responder os itens de inglês, espanhol e francês, por aí vai. E uma outra coisa que a Gabi comentou, eu acabei de esquecer qual era a premissa, mas daqui a pouco eu lembro e comento. Só uma coisa, pessoal. Por exemplo, vamos supor que eu escolhi inglês no meu PAS 1. Não fui bem, não achei legal. Eu posso mudar a opção de língua estrangeira para o PAS 2, tá bom? Então, vocês escolhem uma para cada etapa. Então, se você fez inglês no PAS 1, quer mudar para espanhol no PAS 2, não tem problema. Só tomem cuidado com o PAS 3, porque ele é mais delicado. Tem mais alguma coisa aí no chat? Alguém? Tem... ouvi vocês falando sobre um site que teria as provas passadas. Qual é esse site? Vocês poderiam mandar o link aqui no chat. E tem várias mãozinhas levantadas, meninas. Aí vocês preferem explicar tudo e ver se essas dúvidas vão ser sanadas ao longo da apresentação ou vocês já querem ir tirando uma por uma? Eu não tô conseguindo ver o chat aqui, peraí. A minha dúvida ela é rapidinha, sobre o que acabaram de falar, então eu só vou falar aqui. O PAS 1 e o 2 ele não é obrigatório, então, responder as questões de língua estrangeira, né? Isso, não é obrigatório, mas é bom você responder. Então, tenta treinar, pega as provas passadas, tenta fazer os itens. Tem muito item que é interpretação. Então, Mas aí seria também de tipo, uma errada nula, uma certa? mesma coisa. Na língua estrangeira, você só tem questão tipo A e tipo C, tá bom? Então, você vai marcar certo e errado, e a última questão você vai marcar A, B, C ou D. Então, são 9 questões de tipo A e uma questão de tipo C, na parte de língua estrangeira. E aí, até respondendo uma dúvida aqui que eu vi no chat, já encaixa com isso, você faz só a sua opção. Então, se você escolheu inglês, você vai fazer só a prova de inglês. Lá no caderno tem as três partes. Você encontra inglês, espanhol e francês. Mas você vai responder os itens só do que você escolheu. Os outros você não vai nem olhar, nem precisa perder tempo, tá bom? E assim, pode deixar em branco no PAS 1 e 2, mas tentem não fazer isso. Tentem realmente treinar, porque são pontos que vocês podem garantir aí no meio do caminho. Se fizer, perde ponto. Sim, é a mesma coisa da outra parte da prova. Então, uma errada anula uma certa na tipo A, e na tipo C, uma errada anula 2/3 de uma certa. Então, ela funciona da mesma forma que o restante da prova das outras questões, das outras matérias. Mas você só tem que ter esse cuidadinho aí com a prova do PAS 3. Perfeito, era isso que eu ia comentar, que como é que é negativar, né? A gente tá falando negativar, significa que se você marcar várias questões e você fizer errar mais as questões que você marcou do que acertar, você vai tirar os pontos e sua prova pode ficar com nota negativa, ou seja, abaixo de 0, porque você vai tirando pontos. Então, o ideal é que vocês não façam isso, mas existem cursos, e aí a gente já vai comentar um pouco também na parte da calculadora, existem cursos que mesmo que você negative, aí tem que ver, depende bastante, as notas flutuam, ou seja, varia de ano para ano, mas existe situação na qual os candidatos negativaram as provas e ainda assim conseguiram ser aprovados em cursos na UNB. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, também com os critérios de eliminação, como a Gabi comentou, mas não é o fim do mundo também, tá? Professor Leonardo quer falar. Pois não. Oi, boa tarde, Lília, boa tarde às professoras convidadas. Boa tarde. E fico muito feliz, né, da frequência de estudantes interessados nesse tema, e as colocações de vocês são muito pertinentes. Eu não sei se está na programação de vocês para falar disso, mas se tiver, fale na hora adequada. Seria importante, né, neste assunto, vocês alertarem os estudantes, que na maioria são de primeira série, sobre o preenchimento adequado do gabarito, porque a correção ela é feita através de uma máquina. Então, há estudantes que pintam de qualquer jeito, e talvez ele até perca a chance de acertar uma questão, né, porque ele não preencheu corretamente, faz de qualquer jeito. Então, tem que ter muito esmero, muito cuidado no preenchimento do gabarito. Não pode marcar 2 questões, porque se marcar 2 questões, né, ele pode perder
e vai perder esse ponto e etc. Então, se estiver na programação de vocês para falar sobre esse item, tá bom? Obrigado, era só isso. Excelente. Certo. Gabi, eu acho que não tá. Tem ensino sobre o PAS? Fê, eu acho que tem sim, mas vamos comentar, é bem breve, eu acho relevante também. Ó, então, voltando aí um pouquinho nos tipos de questões, como é que vocês vão fazer para marcar? Então, vocês vão encontrar exatamente o que está aí nessa foto. Vocês vão encontrar bolinhas para preencher. E como é que vocês vão preencher? Tem isso lá nas instruções da prova também, tá bom? Então, quando vocês forem pegar uma prova antiga, tem a primeira folha que a Fernanda mostrou é justamente onde ele explica como é que preenche, os cuidados que você tem que ter para preencher a folha de redação também, mas lá tem tudo isso. Mas vou só explicar para vocês rapidinho como é que funciona. Volta no... É a primeira folha, Fê. Uhum. Lá tem várias orientações. Pode ser legal vocês pegarem uma para dar uma olhada em tudo. Mas aí vocês encontram a questão do preenchimento, redação, enfim. Tem tudo aí nessa primeira página, uma página bem importante da prova. E aí, Sim. vamos lá. Para preencher o cartão de resposta, como é que vocês vão encontrar ele? Ele vai estar exatamente assim como está no slide para vocês. Deixa eu só... Só um parênteses. Aqui nessa parte, vocês conseguem ver como seria mais ou menos a marcação. Não é exatamente essa foto, tá? Que vocês vão receber no dia, esse desenho aqui, porque isso foi para o computador, mas é basicamente isso. Então, vão aparecer umas bolinhas, né? E vocês têm que preencher por inteiro. Então, tá vendo aqui que ficou tudo preenchidinho, de azul, no caso? No dia vocês vão ter que usar uma caneta esferográfica preta, né? Apenas. E aí você vai ter que pintar tudinho dentro dessa bolinha aí da questão. Vou colocar aqui para apresentar para vocês verem novamente. Então, por exemplo, se você marca um X, vamos supor que a questão 1, você marcou ela como certa. Se você marca um X, você perdeu a questão. Você tem que preencher a bolinha todinha, pintar ela inteira. Não pode também passar da margem, tá bom? Mas também não se preocupe em se passar um pouquinho, não precisa ser tão detalhista assim. Mas a bolinha ela tem que estar inteira preenchida e vocês também não podem passar muito da margem dela, tá bom? Então preencham com cuidado. Tipo B, levar em consideração aquilo que eu falei. Então você tem que marcar as 3 casas. Você tem que marcar centenas, dezenas e unidades. Então, se você encontrou a resposta 3, você vai marcar 003, pintar as 3 bolinhas, porque senão também você vai perder a questão. Mesma coisa para tipo C. Para tipo D, como é que funciona? São os mesmos critérios de correção da redação, tá bom? Então, eu não vou entrar nesses detalhes, porque tem tudo isso lá na parte de redação do PAS Digital. A gente vai mandar para vocês a apresentação, com os slides, lá tem tudo direitinho, explicando para vocês onde é que tá. Mas lá a gente tem um vídeo explicando como é que corrige a redação, quais são os critérios, o que eles levam em consideração, a questão de margem, enfim, tá tudo lá, tem um vídeo explicando detalhe por detalhe, então não vou entrar tanto nesses pontos. Mas a tipo D é como se fosse uma mini redação, então ela vai ser corrigida da mesma forma, tá bom? Então tem que ter cuidado com legibilidade da letra, então tenta fazer uma letra que as pessoas consigam ler, tenta não passar das margens, enfim, tem tudo isso lá na parte de redação do PAS Digital, e aí vocês podem encontrar tudo lá. Isso vale para redação e para tipo D. E aí vamos seguir com as outras partes. Que aí vamos já começar a falar sobre os critérios de eliminação, tá? Então, já comentei com vocês, né, que a gente tem o primeiro critério de eliminação, que é você faltar a prova do PAS 2 ou 3. O que isso significa? Você pode fazer o PAS 2 e 3 sem ter feito o PAS 1. Então, isso é importantíssimo. Para a galera que faltou o PAS 1, não conseguiu fazer por algum motivo, você ainda pode passar pelo PAS. Então, inclusive, o peso do PAS 1 ele é menor do que as outras etapas. Então, você pode sim fazer o PAS 2 e 3 sem ter feito o PAS 1. Mas, se você faltar o PAS 2 ou 3, aí você já está eliminado. Tem essa outra parte aí que é sobre o score bruto, tá bom? Então, vou explicar para vocês já o que é score bruto. Mas, basicamente, entra aquela questão da língua estrangeira que eu falei para vocês. Se você tiver o score bruto igual a 0 ou inferior a 0, né, score bruto negativo, na parte de língua estrangeira, você é eliminado do PAS. Isso só para o PAS 3, para o PAS 1 e 2 não. E aí tem esse terceiro critério, que é para redação. Como é que ele funciona? Você tem que ter a nota da redação do PAS 1, mais 2 vezes a nota da redação do PAS 2, mais 3 vezes a nota da redação do PAS 3. Tudo isso, se for menor do que 20, você está eliminado. Então, somando as notas da redação, Com peso. aplicando os pesos, aí você tem que ter uma nota maior do que 20. Então, se você zerar, por exemplo, a redação do PAS 3, você não está eliminado. Vai depender dessa soma aí, tá bom? Eu sei, parece um pouquinho complicado, mas, enfim, é basicamente isso. Você pode zerar alguma redação? Pode, desde que você consiga equilibrar a sua nota nas outras redações que você fizer. Os pesos 1, 2 e 3. Então, PAS 1, peso 1, PAS 2, peso 2 e PAS 3, peso 3.
Então, lembra que a nota que você tirar na redação do PAS 3, ela vai ser multiplicada por 3. Então, ela vale bem mais do que a redação do PAS 1. Mas a redação não vale 1.000, gente. A redação 1.000 é a redação do Enem. A redação do PAS, ela vale 10, tá bom? Ela vai de 0 até 10. E aí vocês conseguem ver essa nota também, quando vocês recebem a nota de vocês do PAS. Mas é basicamente isso. Não é muito... esse critério ele é bem tranquilo, assim. Somando com os pesos, isso tem que dar maior do que 20. Então, você pode, inclusive, zerar alguma redação que você ainda tem chance de recuperar nas outras. É bem tranquilo. E aí, próximo tópico aí é sobre a nota do PAS. Então, como é que funciona a nota do PAS? Principalmente para quem está no PAS 1. Você recebe, no final da sua prova, uma nota chamada score bruto. Essa nota, ela é a nota da sua etapa, da etapa que você fez. Então, se eu fiz o PAS 1, eu vou receber o meu score bruto do PAS 1. Se eu fiz o PAS 2, eu vou receber o score bruto do PAS 3. Essa é uma nota de cada etapa. Depois Que vale disso... 100. Oi? Que vale 100 esse score bruto. Vale 100, é uma nota entre 0 e 100. Então, você pode tirar 30, 40, enfim, uma nota entre 0 e 100. Essa é a sua nota de score bruto. Quando você faz um simulado lá na plataforma, você recebe um score bruto, porque é a nota de uma etapa, de uma prova que você fez. Então, ela vai de 0 até 100 e ela é para cada etapa. Sempre que vocês fizerem uma prova na plataforma, um simulado, enfim, lembrem que vocês estão recebendo o score bruto de vocês. E aí, depois, tem a questão dos pesos. E aí, você chega no argumento final. Como é que funciona isso? PAS 1 tem peso 1, PAS 2 tem peso 2 e PAS 3 tem peso 3. O PAS vai aplicar esses pesos, tem umas outras questões envolvidas também, mas eu não vou entrar em detalhes, porque, enfim, são coisas bem chatinhas, tem lá no Sobre o PAS, se alguém quiser entender mais como é que funciona o cálculo da nota, mas basicamente você pega o score bruto, aplica os pesos e aí você chega no argumento final. O que é o argumento final? É a nota que vai dizer se você vai ou não passar no PAS. Então, é a nota no final dos 3 anos, das 3 etapas que você fez. Se vocês forem lá no PAS Digital, tem uma funcionalidade chamada simulador de notas. Lá no simulador de notas, vocês vão ter o argumento final de vocês, que é justamente a nota com as 3 etapas. Ó, tá aí, a Fê tá mostrando para vocês. Coloca lá, Fê, pra gente dar uma olhada. Gabi, a nota da prova pode ser 0 a 100, só não pode ser negativa não, né? Pode ser negativa. Então aqui, galera, ó, por exemplo... Vocês podem colocar qualquer nota. E aí, lembra que eu falei para vocês que depende da língua estrangeira, né? Então, por exemplo... só passando por alto, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Basicamente é o seguinte, quanto maior a nota das pessoas, menor fica a sua nota naquela língua estrangeira. É bem complexo, assim, mas entendam o seguinte, eu fiz inglês. A minha nota ela vai ser influenciada pelas pessoas que fizeram inglês. Então pode ser que a minha nota acabe abaixando. E aí vai depender da língua estrangeira que vocês escolheram. Vocês podem simular aí para fazer o teste, tá bom? Não vou fazer isso agora porque, enfim, demora um pouquinho. Mas então, vocês podem testar. Isso. Um caminho aqui. Mas galera, testem com inglês e espanhol para ver a diferença da nota. Porque ano passado, a gente usa como base o ano passado. Espanhol valia mais a pena, justamente porque a nota dos participantes de espanhol ficou menor. Então, o espanhol acabava que você tinha uma nota um pouquinho maior por conta disso. Não vou entrar nesses detalhes, tá bom? Quem quiser saber mais tem lá no Sobre o PAS, mas tentem fazer esse teste. Simula a mesma nota com o inglês, com o espanhol e com o francês, para vocês verem qual que é a diferença que dá no final. Essa diferença, ela entra lá no argumento final, ela não entra no score bruto, tá bom? Então, o seu score bruto, ele não depende ainda da língua estrangeira que você escolheu. Ele vai depender do número de questões que você acertou, errou, deixou em branco. Mas o seu argumento final vai. Então, tentem fazer esse teste depois para ver o que vale mais a pena, o que compensa mais. E aí, de novo, mesmo que espanhol você consiga mais pontos, se você não domina espanhol, se você não está seguro para fazer a prova de espanhol, faça inglês. É melhor você fazer inglês e garantir mais pontos. Se você não está seguro para fazer espanhol, não faça, tá bom? Isso aí é uma questão bem relativa, vai do estudo de vocês. Só um ponto aqui, como preencher o simulador de notas, né? Aqui é bem intuitivo, é só preencher, você pode escolher qualquer um dos idiomas em qualquer uma das etapas, dá para trocar, como a Gabi comentou. A nota da redação vale de 0 a 10 e a nota da prova vale de 0 a 100. Então, aqui vocês colocam a nota, eu coloquei essas aleatórias só para a gente ver. Existe sistema de cotas para o UNB, então aqui você pode testar por todos os sistemas possíveis, não sei qual cota eu me encaixo. Aqui, se você clicar em Saiba Mais, vai te direcionar para uma parte que explica quais são os critérios de avaliação para saber se você está numa cota ou não, tá bom? E escolha de campos também. Então, aqui tem os 4 campi, a gente explica também como é que funciona aqui, só clicar no ponto de interrogação, e o curso. Então, eu vou colocar aleatoriamente o Darcy Ribeiro,
e colocar qualquer curso aqui na frente, a administração que é o primeiro, para simular. Posso colocar um outro? Posso, quero ver no Gama o primeiro curso que aparece aqui, pronto, engenharias. E simular. Na hora que você simula, você consegue ver qual foi o seu argumento final, que é o que a Gabi está apresentando até agora. O argumento final é a soma das 3 etapas com os devidos pesos, com os devidos fatores que existem, desvio padrão, enfim, existem várias coisas para calcular esse argumento final. Não é tão trivial assim calcular esse número, mas a calculadora aqui da gente faz rapidinho e você já consegue ver dentro do sistema de cotas, qual seria a sua posição com base no último resultado, tá? Então, essa calculadora está como base os dados dela do resultado de 2019. Às vezes vai diferente de algumas outras calculadoras que vocês encontram aí na internet, porque a galera usa a média dos últimos 3 anos. A gente usa o último resultado, tá bem? Vou voltar para a apresentação. Fernanda, mas e se você acertar todas as questões de inglês, a nota das outras pessoas ainda assim influencia na sua? Sim, influencia. Sempre influencia. Sempre vai influenciar. Mas, gente, não é uma coisa absurda. Tipo assim, não vai... Enfim, não vai sair sei lá, de 20 para 40. É bem pouco, assim. Mas influencia, principalmente para quem quer curso concorrido, enfim. Pode fazer diferença no final. Mas vai influenciar, sim, tá bom? Então, você vai ser influenciado pela nota das pessoas que fizeram a mesma língua estrangeira. Ano passado, o que valia mais a pena era espanhol. Mas, de novo, se você não tem segurança para fazer a prova de espanhol, se você se garante em inglês, faça inglês, mesmo que espanhol esteja valendo mais a pena. Isso pode mudar de um ano para o outro também. Então, não é porque ano passado o espanhol acabou valendo um pouco mais que esse ano também vai ser. Então, não se preocupem muito com isso, assim, só para vocês entenderem de onde é que vem esse número, mas não vai mudar absurdamente a nota de vocês, a influência ela é bem pequena. Depois façam um teste lá pelo simulador, coloquem a mesma nota e mudem só a opção de língua estrangeira, troca para inglês, espanhol e francês. E aí vê como é que fica o final, tá bom? Vai influenciar lá no argumento final de vocês. Mas não é tanta coisa assim não, tá bom, gente? Fiquem tranquilos que não vai... Enfim, você não vai ser prejudicado porque as outras pessoas foram bem ou mal, enfim. É uma diferença bem pequena. Esse ano vale a pena fazer o quê? Não sei, vai depender da nota das pessoas. Mas geralmente é espanhol mesmo, tá? Pelas últimas etapas, espanhol acaba valendo um pouquinho mais. Mas, Eu tenho até uma outra percepção. Eu acho que assim, você se sentir mais confortável para acertar a maior parte das questões. Então, vai no que você tem mais segurança, independente das outras pessoas. Você tem mais segurança com inglês, com francês? Então faz essas aí. Não fica contando com os outros, não. É sempre melhor você ir pelo que você tem confiança em si mesmo do que ficar prestando atenção no que o coleguinha tá fazendo. Exatamente. Não adianta você escolher espanhol porque ano passado ficou valendo mais e errar tudo também. Sendo que em inglês você teria acertado. Então, façam o que vocês tiverem mais segurança para fazer. Testem diferentes línguas estrangeiras. Então, aquilo que eu já falei para vocês. Façam teste, façam provas antigas. Testem isso, assim. Porque tem muita gente que acha inglês mais fácil, mas acaba vendo que a prova de espanhol é tranquila também. Isso aconteceu comigo. Eu tinha essa impressão, eu fazia inglês... E eu achava que já ia fazer direto a prova de inglês, mas acabei percebendo que a prova de espanhol, para mim, foi mais fácil. Então, eu fiz espanhol nas 3 etapas. Para mim, deu super certo. Pode ser que para você não dê. Façam o teste. Você só vai saber fazendo. Não tem como eu dizer o que vai dar certo para você, para o fulano, para o ciclano, enfim. Mas façam o teste e entendam como é que vocês funcionam, qual que vai ser a melhor opção para vocês. Como funciona o PAS, regras da prova? Como funciona o PAS? Tá. E aí, então, vamos para as regras da prova, que aí como é que funciona, né? Vamos falar um pouquinho sobre o dia da prova, o que vocês vão encontrar, enfim. Inclusive, pessoal, usem esses critérios para estudar também. Então, por exemplo, lá no PAS, você tem 5 horas de prova. Lembra que eu comentei com vocês sobre o número de itens? Você tem 100 itens no PAS 1. No PAS 2, você já vai ter 110. No PAS 3, 120. Só que o tempo de prova permanece o mesmo. Então, a prova fica maior e o seu tempo continua igual. São 5 horas de prova para você fazer tudo, mais a redação. Então, já tentem ter esse tempo em mente quando vocês forem fazer algum simulado, enfim, não passem desse período de 5 horas. Vocês só podem usar caneta preta. Então, você não vai poder levar lápis, não vai poder levar borracha. Você pode até levar, mas você não vai poder usar na prova. Então, usem caneta preta, treinem com caneta preta. No dia, leva mais de uma caneta. Isso aconteceu comigo também. Levei uma caneta só, minha caneta quebrou no meio da prova, tive que pedir uma emprestada. Mas vai que, sei lá, ninguém quer me emprestar. Então, levem mais de uma caneta, você só vai poder usar a caneta preta. Calculadora, vocês podem usar a calculadora no PAS, no Enem não pode, no PAS pode. Quem vai fornecer essa calculadora para vocês é o próprio Sebrasp. Então, você não precisa levar a sua calculadora pessoal. Lá você vai receber uma calculadora. Ela é bem pequenininha, não é tão boa de usar, não.
mas vocês vão receber esse material, não precisa levar. A prova geralmente é no domingo, tá? E o espaço, isso é bem importante. Não pode levar essa, Letícia. Essa aí você não vai poder usar. Eles vão Não, mas fornecer. eu tô dizendo que eles fornecem tipo essa daqui ou uma Não. pequenininha mesmo? Gente, ela é minúscula, ela parece um cartão, ela é do tamanho de um cartão. É o tamanho de um cartão de crédito, é. Cartão de E crédito. ainda é a luz solar, porque se for um ambiente escuro, Luz ela solar. fica apagando. Luz solar. Se você tiver prejudicado, tipo assim, se sua calculadora estiver quebrada, não estiver funcionando, você tem garantia de ter a calculadora. Então, você pode reclamar, você pode, enfim, solicitar outra sala, outro ambiente. Você tem direito à calculadora. Se a sua calculadora estiver danificada, enfim, qualquer coisa nesse sentido, você tem direito a esse material. Você não pode ficar sem, mas você não pode levar. E ela é pequenininha, tá bom? Ela é do tamanho de um cartãozinho, assim. Então, se vocês tiverem, inclusive, uma calculadora dessa para treinar em casa, ótimo, porque aí vocês já vão se acostumando também com isso. E o espaço, gente? O espaço para vocês fazerem as questões, ele é limitado. Então, você não tem um rascunho extra lá na hora da prova. E aí, você tem que fazer no espaço que realmente que você tem. Então, quando vocês estiverem fazendo simulados, imprimam a prova para vocês treinarem naquele espaço ali que ele dá para vocês. Porque, enfim, senão vai ter rascunho, isso pode atrapalhar, principalmente quem tem letra grande, enfim. Contem com esse fator aí também. De regras da prova, era isso. E aí, tem só umas curiosidades aí para vocês, né? Já comentei que a gente fez todas as provas de 2012 até 2019. A gente viu quais são as matérias que mais caem. Vocês podem acessar isso lá no Paz Digital. Está na parte de provas e questões, materiais de apoio. A gente vai mandar a apresentação para vocês, tem tudo certinho, onde é que vocês vão encontrar cada coisa. Mas o que a gente descobriu? O que mais cai é interpretação e obras. Como que você vai estudar interpretação? Fazendo prova antiga. Você não vai pesquisar no Google interpretação e estudar, isso não existe. Você vai fazer prova antiga. É a interpretação da prova do PAS. E obras, como é que você vai estudar obras? Primeiro passo, matriz. Então, a matriz que eu já falei para vocês lá no início, a gente botou o link para vocês também. A matriz, ela vai ser a sua melhor amiga para você estudar as obras. Lá tem tudo sobre as obras. E vocês também encontram tudo isso lá no Paz Digital, na parte de obras. Então, tem o guia de análise, tem os esquemas, tem tudo lá para vocês conseguirem estudar toda a parte de obras. E isso pesa muito, gente. É mais ou menos 30% da prova. Então, é muita coisa. Inclusive, quando vocês forem fazer alguma prova antiga, algum simulado, vocês vão ver. Você vai chegar lá no item 50, 55, 60, ainda vai estar caindo obra. Então, a obra cai bastante. Estudando só a parte de obras, vocês já conseguem garantir uma boa parte da prova. A gente fez esse teste aí para vocês. A gente até postou no Instagram ontem. Mas a gente pegou o teste, fez um teste com uma prova do PAS 2 de 2019. E a gente marcou só as questões de humanas. E aí, marcando só as questões de humanas, deixando todas de exatas em branco. A gente errou algumas também, deixou outras de humanas em branco. Mas a gente tirou 44,26. Isso aí é o score bruto. Marcando só humanas. Isso para vocês verem o peso que tem interpretação e obras. Cai muito. Então, se você garante essa parte de obras e de interpretação, você já tem uma nota muito alta no PAS. Provavelmente você já vai conseguir passar em vários cursos. Então, estudem bastante as obras, tá bom? Tem tudo lá no Paz Digital. E interpretação não tem jeito. Tem que fazer item de prova antiga, tem que fazer simulado, porque são itens específicos do PAS. Não tem como você estudar por fora. Beleza, pessoal? Fazer só um comentário aqui, a gente está um pouco apressado no tempo, mas, galera, não existe isso de pesar mais, tá? Então, assim, exatas pesa mais se eu vou fazer engenharia, por exemplo. Não existe isso. O que acontece a prova tem a divisão das matérias lá, cada item é de um assunto específico, de uma matéria específica, a gente sabe de todos, porque a gente tagueou as provas antigas desde 2012. Por quê? Porque antes de 2012 as provas eram diferentes, por isso que nem faz sentido dar uma olhada nas provas antes de 2012, a não ser que você já tenha feito todas as provas 2012 e 2019, tudo bem, aí você pode fazer as mais antigas, mas primeiro essas mais recentes, a partir de 2012, e não existe isso, assim. Então o ideal é que você consiga maior quantidade de itens certos, independente da matéria, para você se garantir no curso que você quer. Não, independe se você acertou física ou interpretação, porque você quer um curso X ou Y, tá bom? Pessoal, só outra coisa rapidinho sobre a redação. Então, no PAS não existe isso de peso. Se você quer um curso de humanas, você não vai ter mais chance se você acertar mais itens de humanas. Isso é do Enem. No PAS isso não existe. E a redação também. Tomei muito cuidado com a redação, porque ela é bem diferente da redação do Enem, tá? Você não precisa, por exemplo, fazer uma proposta de intervenção, igual você faz na redação do Enem. Então, a gente também tem todas as propostas de redação que já caíram. Lá no Paz Digital, vocês encontram todas. Mas, geralmente, são itens bem subjetivos. Então, imagina que você voltou no passado e quer falar com o seu eu do futuro. Geralmente, são coisas bem viajadas. Não parece nada com o Enem. O Enem, você fala sobre temas sociais,
intervenção, coisas mais relacionadas com a nossa realidade. O PAIS não, geralmente ele dá uma viajada no tema. Então, lá tem tudo para vocês entenderem sobre a redação, como é que funciona, quais foram os temas que já caíram. Então, deem uma olhadinha também em redação. E estudem os dois, tá bom? A redação, ela não tem um peso tão alto assim na sua nota final, mas ela é critério de eliminação, já expliquei para vocês. Então, tem que dar atenção para a redação também, não deixem ela de lado. Vamos passar para os últimos slides aqui, a gente abre para as últimas perguntas aí, para não estender muito tempo. Então, beleza, como é que eu me preparo? Agora vocês entendem um pouco as regras do jogo, elas são valiosas para o seu preparo, por isso que a gente falou delas antes da gente falar como se preparar, porque se você não sabe como funciona o jogo, é que nem você querer jogar futebol, você não sabe quais são as regras do futebol, você chega, pega a bola com a mão, pronto, você já perdeu o jogo. Então não adianta. Você tem que saber quais são as regras para poder tentar ganhar o jogo. Então aqui, agora que vocês sabem, como é que você se prepara? A primeira coisa que a gente sempre recomenda, independente da etapa que você vai fazer, independente se sua prova é agora ou daqui a um ano, ou, enfim, se um dia você pretende fazer uma prova do PAIS oficial, a gente recomenda que você faça uma prova antiga do PAIS. Se você está com pouco tempo, pega as mais recentes. Se você está com bastante tempo, vai fazendo de trás para frente. Então, ali 2012, 2013, 2014, por aí vai. Então, faça uma prova antiga. O que você faz com a prova antiga? Só pega para fazer? Não, pega para fazer com as condições aqui que a Gabi comentou. Então, tem 5 horas, mais a redação, somente caneta preta. Tenta fazer simulando realmente as condições de prova. Para quê? Para você praticar e se preparar do jeito certo. Depois você tem que analisar os resultados dessa prova. A gente fez uma live semana passada sobre o que fazer com os resultados da minha prova. A gente fez a live explicando exatamente o que deve ser feito. Então, se vocês não sabem, estão com dúvida, entre depois. Esse material que eu vou mandar para vocês, essa parte aqui é clicável, então vocês vão ser direcionados diretamente para a live, para conseguir assistir esse vídeo que explica como fazer a análise dos resultados. Isso é muito importante, porque se você não sabe analisar, se você só descobre que você tiraria 30 na prova, isso não serve para nada, basicamente. Não vai te ajudar, efetivamente, em tirar direcionamento nenhum. O ideal é que você tire direcionamentos para estudar do jeito certo. Aí sim, você vai priorizar os assuntos que você vai estudar ou revisar. Então, estudar é pegar a matéria pela primeira vez e parar para estudar. Revisar é, já vi esse conteúdo, agora eu tenho que revisar para não esquecer. Com base nos assuntos mais recorrentes. Como é que vocês encontram os assuntos mais recorrentes? A gente tem na plataforma também, é aberto, é gratuito esse material, vocês conseguem ver para o PAIS 1, PAIS 2 e PAIS 3, quantas vezes já caíram cada tipo de assunto das matérias do ensino médio. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, você vai priorizar os assuntos cruzando essas informações. Nessa live, a gente explica também como é que faz isso. A partir disso, você vai estudar ou revisar pelo tempo determinado. Então, digamos que você tenha decidido, com base no seu grau de facilidade ou dificuldade, e nas matérias recorrentes, revisar, por exemplo, razão e proporção, porque é um assunto que cai bastante e você não foi tão bem assim na última prova que você fez, do simulado do PAIS. Bom, então você tem que revisar esse conteúdo. Digamos que você tire 2 semanas para fazer isso. Então, tem uma outra live que a gente explicou como fazer esse planejamento, que é a live seguinte, que está lá também no nosso IGTV, no Instagram, vocês conseguem ver como planejar para fazer esse estudo ou essa revisão. Então, nesse tempo que você determinou, revise esse conteúdo. Depois que você fizer esse planejamento, você tem que fazer uma outra prova antiga do PAIS para avaliar se você melhorou naquilo que você tinha, né, destacado como prioridade para você ou não. E aí você vai repetir o processo. Então, isso tudo que eu falei aqui agora de forma rápida, a gente explicou diversos dias aí nas lives que a gente fez da semana passada, estão todas no IGTV, a gente recomenda muito que vocês assistam, tá? Se você quiser se inteirar um pouco mais, e tem vários materiais também no nosso Fique por Dentro. Sobre para estudar também, então, como a Gabi comentou, obras são muito importantes, então, além de você ter que revisar as matérias, né, da escola, você tem que ver as obras do PAIS para cada ano, PAIS 1, PAIS 2 e PAIS 3. São quantidades diferentes de obras, agora eu não lembro exatamente o número, mas são quantidades diferentes de obras, e é muito importante, o ideal é que você veja todas e analise todas, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver esse guia de análise, a gente tem na plataforma do PAIS Digital para vocês acessarem. Depois você tem que analisar as obras, e a gente recomenda muito que vocês vejam os esquemas de estudo. Por quê? Porque obras, por exemplo, se você joga no Google e descobre que uma obra, por exemplo, está no Museu X, nunca caiu, e a gente sabe disso porque a gente fez todas as questões, nunca caiu no PAIS uma pergunta sobre onde está tal obra. Então, isso não vai ser cobrado de você. É importante que você saiba quais são os aspectos que você pode ser cobrado ou cobrado para estudar do jeito certo. Redação. Então,
São tipos textuais diferentes, aqui também na plataforma a gente tem. São tipos diferentes do que cai no Enem, como a Gabi comentou. Então, é importante você saber quais são os tipos textuais que podem ser cobrados. É importante, segundo passo, praticar, praticar e praticar. Não tem segredo, tem que escrever redação várias vezes para você pegar o macete. Então, como você faz sua introdução, como você faz seu desenvolvimento, como você faz a conclusão. Você vai acabar encontrando um jeito único de fazer isso. O ideal é que você faça isso no menor tempo possível. Quanto mais você pratica, melhor você pode ficar nisso. E o terceiro passo é a autocorreção. Então, é muito importante que a gente também tem uma parte, material de apoio aqui na plataforma, que explica quais são os critérios da correção para vocês aprenderem a identificar os erros. Não é para você sair assim, com certeza minha redação seria 7.3. Não é para ter essa certeza, mas para ter uma média ali, seria em torno de 7, 8,5, 7, 8, 7, 7,5. É importante você tenha essa ideia para quando você for fazer a sua redação, você já sabe que você vai ter ali atingido o mínimo que você precisa, pelo menos, para conseguir passar no curso que você quer. E aí, Meninas, eu vou só segurar um pouquinho, porque eu já pedi aqui para o pessoal do teatro segurar as pontas 5 minutinhos. Tá quase acabando, porque ainda tem perguntas, só para gente... Quase acabando, 5 minutos talvez a gente consiga. Tem que ser certeza que o pessoal do teatro é pontual. 5 minutos. Vou passar então aqui, a Gabi já explicou, mas a gente dá aqui o passo a passo do que vocês devem fazer, também tem na plataforma. E é exclusivo para os estudantes do Elefante Branco. Todos os pacotes da plataforma estão com 35% de desconto para vocês até o dia 15. Então, até o próximo sábado, colocando esse cupom de desconto, CEMEB35, vocês conseguem 35% de desconto em todos os pacotes. É oferta especial. E aí, a partir do dia 15, o desconto vai ser de 20%. Então, vocês permanecerão com o desconto, mas vai ser de 20% apenas. E para cada pacote premium é o acesso completo à plataforma. Cada pacote premium adquirido por um estudante do CEMEB dá acesso a um outro acesso premium, né? Para um estudante que esteja em situação de vulnerabilidade. Então, eu já conversei com o pessoal do CEMEB, com o Adam, para ele fazer uma lista, né? O CEMEB vai fazer esses critérios de avaliação para identificar quais são esses alunos que estão em situação de vulnerabilidade e todo o pacote premium que algum estudante que não esteja adquirir, a gente libera para um outro estudante que esteja em situação de vulnerabilidade. Então, 1 para 1, tá? Para receber esse material, é só vocês colocarem aí agora o telefone, a gente também vai mandar o link para a Lilian poder encaminhar para vocês, mas com esse QR Code vocês conseguem colocar lá o e-mail para receber esse material do jeitinho que a gente apresentou agora e abrir para as dúvidas. Ufa, né, meninas? Tanta informação que a gente poderia ficar aqui a tarde toda, ainda mais porque para muitos é a primeira vez que eles estão escutando tão detalhadamente sobre o assunto, né? E muito bacana vocês terem disponibilizado esse espaço. Pedro e depois a Raíssa, por favor. Não, boa tarde a todos e a todas. Era só para dizer que eu estou vendo aqui que a gente tem alguns estudantes nossos do segundo ano que ainda não fizeram o PAS 1, né? E aí, talvez, meninos, é dizer para vocês que, assim, o contexto da pandemia influenciou muito vocês. Porque no Elefante Branco, a gente tinha uma prática que a gente chamava de provões, né? Que seriam provas que a gente fazia pensando no PAS, né? Com tipo de questão, para vocês irem se habituando a fazer provas classificatórias. E, made in pandemia, isso tudo foi pro saco, né? Então, assim, Virgínia fez ali uma fala no meio do chat dizendo que esse ano não vai pegar tão pesado por conta da pandemia. Virgínia, eu acho muito precipitado a gente dizer isso. O que vai ser determinante é o quanto você aproveitou o tempo ocioso para estudar na pandemia. Então, assim, e acho que os estudantes que trabalharam comigo, eu trabalhei algumas obras de PAS, e ainda falava isso para eles. Vocês vão ser a única geração que vai ter mais de um mês. A galera que terminou sem ir para a recuperação final, teve 45 dias
só para estudar para o PAS 1. E agora foi prorrogado, vai ter mais ainda, né? Mas assim, aproveitem para estudar. Porque o fosso, a diferença social aí de quem tem facilidade para estudar na pandemia e quem não tem, só vai potencializar as dificuldades que você teria no presencial. Então, assim, não vamos pensando que vai dar para chutar umas, que vai estar mais fácil por conta da pandemia, que eu não sei se é isso. O que talvez mude é o seu ponto de corte. Como as meninas disseram, como a formulazinha do argumento final, ela depende da média dos estudantes, então pode ser que a galera geral foi muito ruim e medicina, vou chutar que eu não sei disso de cor não, medicina em vez de cobrar 80 de nota, cobrou 65 esse ano. E você entrou com 65. Mas assim, você só vai descobrir isso quando todo mundo fizer a prova e alguém corrigir. Então, dê o máximo. Quem ainda não fez a prova é comer livro. Bem-vindo ao ensino médio. Excelente Comer pontuação, livro não, Pedro. comer exercício, melhor dizendo. Muito bem, era isso que eu ia fazer essa correção. Faça uma prova antiga, pratique, veja como está o seu nível de conhecimento para essa etapa que você vai fazer, e aí tire o direcionamento. Então, essas lives que eu comentei, todas ensinam como fazer isso da melhor forma. E aí você vai estudar o que você precisa, não é a mesma coisa que uma amiga sua ou um amigo seu precisam. São coisas diferentes. Às vezes você pegou muito bem aquela matéria que seu amigo não pegou, e vice-versa. Então, faça isso para você ver quais são suas prioridades de estudo e foca no que é mais importante. A gente só pontuar aqui uma coisa, puxando a fala do professor Pedro, foi excelente, dá tempo, gente. Então, essa questão do tempo, tem muita gente que fica, mas eu não estudei ainda, não vai dar tempo. Dá tempo sim. Se você tiver 20 dias para estudar e você focar no que realmente importa, talvez você fique na frente de quem ficou estudando 6 meses, mas estudou coisa errada que não cai. Então, se você foca nas obras, se você foca em interpretação, pega as provas antigas e faz, você já está na frente de muita gente. Então, garantindo essas coisas, você já está muito na frente, dá tempo. Se você tem 20 dias, se você tem 40 dias, um mês que seja, isso já é suficiente para você conseguir um bom desempenho. Raíssa. Eu queria aqui tirar 2 dúvidas. Primeiro é o local de inscrição da prova. Tem um site específico para se inscrever ou a gente se inscreve na escola? Qual que é a sua etapa, Raíssa? A minha vai ser a primeira. Você está no primeiro ano agora? Tô. Tá, não saiu as inscrições ainda para quem está no primeiro ano, tá bom? Mas geralmente sai lá no site do Sebrasp. A gente tem essas informações, você vai entrar no Paz Digital, e aí lá no Sobre o Paz a gente sempre vai disponibilizar para vocês qual que é o link, enfim, a gente sempre vai soltar isso no Instagram, em tudo quanto é lugar. Então, quando sair o link para vocês se inscreverem, já acompanhe a gente que a gente vai avisar para vocês. Mas é no site do Sebrasp, tá bom? Mas ainda não saiu e provavelmente vai demorar um pouquinho ainda. Mas pode ficar tranquila que a inscrição do Paz 1 ela não tá acontecendo ainda. Entendi. Minha próxima dúvida é que quando a pessoa vai fazer uma prova, é melhor ela se focar primeiro na redação ou nas questões da prova? Qual seria o melhor? Raíssa, depende da sua estratégia. Para mim, o que funcionava muito bem era ler a redação, aí eu fazia a prova, no meio da prova eu parava porque eu estava cansada, fazia a redação e depois eu continuava a prova. Isso é de cada pessoa. O que a gente recomenda que você faça? Faz o teste. Então, pega uma prova antiga, faz a redação no começo, depois faz a redação no final. Vê o que funciona melhor para você, tá bom? Mas, geralmente, essa estratégia ela é boa. Você lê a redação primeiro, faz um pouquinho da prova e depois você já vai conseguir ter algumas ideias e aí você consegue passar para o papel. Geralmente, se você pega a redação e já faz ela de cara, pode ser que lá na frente, na prova, você fique, putz, pensei numa coisa aqui que eu não coloquei na redação. E aí, enfim, você fica nervoso, depende de cada um. Mas é uma boa estratégia. Tem várias coisas sobre isso lá no Fique Por Dentro também. Dicas de como é que você pode fazer redação, enfim. Mas testa. Vai que você faz bem no início, no final, enfim. Para mim, o que funcionava era isso. Vou tirar a dúvida do Linderson, que ficou lá no meio. Quanto tempo, no máximo, devemos gastar para uma questão? Mais ou menos 2 minutos. Mas depende do... É porque, assim, tem questão que você vai fazer em 10 segundos, tem questão que você vai fazer em 5 minutos. Mas o tempo médio para cada questão, se a gente pegar o geral, é 2 minutos. Tá, entendeu? Obrigada, meninas. Pessoal, a gente queria ficar aqui a tarde toda com vocês, né, explicando, até porque é uma falta que a gente sente desse presencial
os professores estarem lá com vocês, aplicando esse tipo de questão lá para poder vocês irem treinando. Tem muitas carinhas aqui dos professores que estão aqui que eu sei que realmente treinam com vocês em sala de aula e foi uma das perdas desse ensino no modelo que ele está. E assim, sigam as meninas lá no site, nas redes, é sempre válido essas dicas. Se vocês têm condições e querem se aprimorar de outra forma, né, e quiserem também, é super válido. Toda forma de estudar, ela é válida. Tô com dúvida, entra no site do Sebrasp, entra nas páginas do Instagram, da Lupe, né, o nome da empresa também, e é isso. Agora a gente vai iniciar a peça teatral lá no YouTube, chamada Água Viva, que é uma adaptação da obra de Clarice Lispector, e ela vai começar lá, agora com a nossa querida Cia de Teatro. Meninas, muito obrigada, viu? E esperamos ter vocês novamente com a gente em outros momentos também, viu? Fica a dica. Semana que vem eu vou fazer uma apresentação para os professores. Todos os professores vão ter acesso à plataforma liberado, completo. E semana que vem eu vou fazer essa demonstração para todos aprenderem da melhor maneira. Então os professores vão poder ajudar a galera também em sala de aula. Ai, que massa. Eu posso também, eu não sou professora, mas eu quero. Com certeza, tá convidada. Obrigada, sou pidona. Tchau. Pronto. Obrigada, pessoal. Boa tarde, boa sorte para vocês. Estamos à disposição. Tchau, Muito pessoal. obrigada pela participação. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todo Tchau, mundo. muito obrigado.